Hoje nós vamos continuar estudando as parábolas e as parábolas do reino ainda, tá? Vou convidar os irmãos para abrirem lá em Mateus, capítulo 13. Me falaram aqui em casa que quando eu disse no culto de domingo que iria pregar em 3 passagens, né? 3 casos diferentes, eu andei assustando o pessoal, né? Se eu prego num versículo já estica, imagina, 3. E hoje eu vou assustar vocês de novo. Nós vamos ver 3 parábolas. Mas elas são bem pequenininhas e são, assim, meio que em sequência, tá? Eu já tinha adiantado um pouquinho na outra semana que a gente iria ver a parábola do tesouro escondido e da pérola. E elas estão emendadas aqui com a parábola da rede, tá? Vamos dar uma lida aqui, geral. Mateus 13, 44 até 50. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Até aqui. São 3 parábolas, né? Essa última da rede aqui, inclusive, Jesus explica. Então, elas são bem simples para a gente meditar hoje nessas 3 parábolas. Bom, as 2 primeiras, elas necessariamente devem ser estudadas em conjunto, né? A pérola e o tesouro escondido. Elas são bem similares. E como vocês devem ter percebido já, a parábola da rede também é muito parecida com uma que a gente já estudou antes, né? Mas tem algumas coisas para a gente observar aqui diferente nelas. Primeiro vamos analisar um pouquinho, lembrando que sempre as parábolas são histórias ou reais ou fictícias, mas baseadas em fatos assim, corriqueiros do dia a dia, né, do povo daquela época. Então, eram coisas assim que ficavam bem fáceis de ilustrar, porque eram bem conhecidas da parte deles. A primeira fala de um homem que trabalhava no campo. Não explica, não entra em detalhes se ele tinha arrendado esse campo, se ele tinha sido só contratado para fazer algum trabalho, nada. Simplesmente diz um homem trabalhando num campo, ele achou um tesouro e escondeu. Dizem que naquela época era comum, ou mais ou menos comum, as pessoas esconderem algum tesouro. Era mais seguro do que deixar na própria casa. Eles não tinham, como a gente tem hoje em dia, bancos, né, para guardar seus valores, né? E então, quando eles adquiriam coisas assim de valor,
se eles deixassem em casa, era muito fácil de ser, talvez, numa vinda de ladrão ou inimigo, era muito fácil de ser saqueado, né? Então, algumas pessoas que adquiriam um tesouro arrumavam um lugar bem discreto, numa propriedade de preferência dele, e enterravam. Quando precisava, ia lá, desenterrava alguma coisa. Só que poderia acontecer de ele esconder tão bem escondido que ele morresse subitamente e ninguém soubesse onde estava, até que alguém encontrasse aquele tesouro. Então, não é uma história absurda. Talvez não seja uma situação muito comum, mas é uma história plausível para aqueles tempos, tá? Então, o que Jesus conta é que esse homem encontrou, trabalhando num campo, ele encontra esse tesouro escondido ali. Se ele saísse carregando aquele tesouro, ele ia denunciar, talvez, né, para pessoas ao redor que vissem, poderiam testemunhar que ele pegou aquele tesouro. Então, o que ele faz? Para ter aquele tesouro, o jeito mais certo para ter direito daquilo é comprar a propriedade onde estava escondido aquele tesouro. Então, ele vai para casa, vende tudo que ele tem para levantar o dinheiro e comprar aquela propriedade. Por mais que ele pagasse caro, né, aos olhos dos outros, para comprar aquele terreno, aquele campo, os outros talvez não soubessem o valor que realmente tinha aquilo. Mas ele sabia que tinha um tesouro lá, né? Um tesouro de um grande valor. A outra história fala de um negociante. Jesus fala de um homem que comercializava coisas. Naquela época do Novo Testamento, dizem que as pérolas já eram assim bem conhecidas e tidas como uma coisa preciosa. Na época do Antigo Testamento, a gente acho que não existe nenhuma referência à pérola porque não era alguma coisa assim tão apreciada, ou tão valorizada, ou tão conhecida. Mas já naquele tempo existiam pessoas que negociavam por ser uma coisa de valor, para ter como uma coisa preciosa ou para comprar e revender por um preço bem maior. Então, nessa parábola, Jesus diz que esse homem procurava, ele já era um negociante, possivelmente negociava com coisas do tipo, né, joias, mas ele buscava boas pérolas para comprar e ele chega num determinado ponto e encontra uma uma super pérola, aquela, né, melhor do que todas. E então, não só ele utiliza o dinheiro que usava para comercializar, para comprar as coisas, a gente parte do princípio de que ele, sendo um negociante, à medida que ele procurava alguma coisa para comprar, ele já deveria ter uma reserva, né, um dinheiro para poder comprar boas pérolas. Se ele estava procurando para comprar, porque ele tinha condição de comprar. Mas essa pérola era grande, tão preciosa, que ele estava disposto a pagar um preço muito além disso. Então, ele volta, vende tudo que ele tinha para levantar dinheiro para comprar aquela pérola, né? Então, a gente vê que as duas falam de alguma coisa muito valiosa, né? Esse é o contexto da história.
O que talvez a gente veja aqui como a ênfase principal das duas parábolas em comum é o valor que aquilo que eles viram tinha. O primeiro sabia que tinha um tesouro muito valioso naquele terreno, e o outro sabia que encontrou uma pérola rara. Valia pagar uma fortuna por ela. A diferença é que o primeiro encontrou casualmente, né? Não vamos, é como eu tenho dito, as parábolas, elas não são para ser observadas em cada detalhe, mas ela tem um sentido principal, e o principal é isso que nós comentamos, né? Eles encontraram, os dois, alguma coisa de muito valor. Mas é interessante observar que o primeiro era alguém que estava ali trabalhando, e casualmente ele encontrou aquele grande tesouro. Já o segundo, não, ele procurava alguma coisa preciosa. Só que ele encontrou alguma coisa que excedia tudo que ele pudesse imaginar de valor. Ele encontrou uma pérola muito mais preciosa do que ele imaginava encontrar. Até muito melhor do que ele realmente procurava. Acontece que essas duas parábolas aqui, né, alguns dão uma interpretação perigosa até, eu diria, né? Equivocada, mas perigosa. Porque qual seria o sentido aqui? Quando alguém observa que esses homens deram tudo o que tinha, então alguns, na interpretação dessas parábolas, são levados a pensar que esses homens, né, o negociante, assim como o trabalhador do campo, representariam Jesus pagando o alto preço, né? Jesus pagou realmente o preço mais alto que poderia ser pago por nós. Então, muitos enxergam por esse aspecto, de que seria Jesus dando tudo o que tinha, pagando com sua própria vida, por um tesouro que seríamos nós. Bom, essa interpretação é perigosa, como eu disse, porque ela faz a gente pensar que nós realmente tenhamos algum valor. Nós, nós mesmos, né, em si. Mas, se nós pensarmos, é muito mais provável que a interpretação seja justamente o contrário. É que nós, né, quando realmente encontramos o reino de Deus, quando nossos olhos são abertos, Deus faz com que a gente encontre aquele tesouro, que a gente veja ele, a gente entende que aquilo é a coisa mais preciosa que existe. Então, por isso aquilo passa a ser a coisa principal para nós. Nós devemos estar dispostos a abrir mão de tudo pelo reino de Deus. Quando a gente analisa casos como, por exemplo, daquele jovem rico, né, nós citamos ele, o caso dele, na pregação de domingo, ele foi alguém que não estava disposto, né? Ele não enxergou o valor que tinha aquele tesouro que era oferecido. Ele não quis pagar o alto preço, não estava disposto a isso. Quando Jesus disse para ele se desfazer das coisas dele e seguir Jesus, se ele realmente tivesse fé em Cristo, se ele entendesse o valor que tinha aquilo, ele não pestanejaria. Que valor tem as minhas riquezas aqui
com relação a, em relação ao reino de Deus, a realmente andar com Cristo, estar com Cristo. É o que esses homens fizeram, falaram, olha, tudo que eu tenho não vale nada em relação a essa pérola, a esse tesouro, eu tenho que adquirir aquilo. Então, o que Jesus mostra aqui é que tanto aquele que encontrou casualmente, e vamos dizer assim, é nesse ponto que eu quero pegar, talvez só como uma ilustração, alguns de nós podem encontrar o reino de Deus casualmente. Nem estávamos procurando, na verdade. Estávamos ali nas nossas atividades, né, normais e, de repente, Deus faz a gente encontrar esse reino, esse tesouro tão precioso que é o reino, e daquele momento em diante, a gente tem outra perspectiva, né? Eu não adianta eu ficar aqui, nem manter aquelas coisas que eu tenho. Eu vou me despojar de tudo que for preciso para ter isso. Eu quero ter o reino, eu quero ter Cristo na minha vida mesmo. E tem aqueles que talvez já estavam buscando como negociante, né? Ele buscava pérolas de grande valor. Mas aí ele encontra uma que sobrepuja todas as que ele já tinha visto na vida, e tudo que ele pudesse imaginar encontrar. Então também é uma verdade que alguns procuram, né, a verdade, buscam, e quando encontram de verdade, eles percebem que tudo que eles tinham antes era nada, né, em relação àquilo. Os dois vendem tudo que têm, porque eles sabiam o valor daquilo que eles estavam adquirindo. Então, esse é, obviamente, o tema principal da parábola. A gente imagina a situação daquele homem que comprou o terreno, aí já fruto da nossa imaginação, né, de situações que podem surgir. Quem sabe ele fosse fazer uma proposta para adquirir aquele campo e a pessoa que era dona não quisesse vender. Mas não, a gente sabe, né, que no mundo dos negócios é assim, quando a pessoa quer vender, ela até aceita mais facilmente, mas se ela não está disposta, né, não está querendo vender aquilo, você precisa oferecer talvez alguma coisa mais tentadora. Então, talvez aquele homem, para adquirir aquele campo, tivesse que elevar o valor. E talvez alguém dissesse para ele: Poxa, mas o que esse maluco está querendo pagar tão caro por, por esse campo? Não vale tudo isso. Mas, evidentemente, isso viria de pessoas que não sabiam, não saberiam que lá naquele campo, a terra em si poderia não valer tudo aquilo, mas ali tinha um tesouro, tinha uma coisa muito mais preciosa do que eles podiam ver. Então, a gente pensa nisso também, que muitas vezes as pessoas que estão ao redor não sabem o, o valor, né? E talvez eles desdenhem, debochem até de nós, mas exatamente por eles não saberem o valor que tem aquilo que nós adquirimos em Cristo, né? Eles não sabem o quanto vale o reino de Deus, eles não conhecem o tesouro que tem ali. Eles não sabem que aquela pérola
maior do que todos. Esse homem, o negociante, ele sabia porque ele era um negociante. Provavelmente ele comercializava pérolas. Ele sabia que aquela era diferenciada, era especial, era mais bonita, mais perfeita, talvez maior. Mas para um leigo, né? O que nós sabemos de pérolas? Nada, né? A gente não sabe nem diferenciar uma pérola falsa de uma verdadeira, se colocarem na nossa frente, talvez. Mas esse homem sabia. E ele encontrou uma, e ele sabia exatamente como ela era preciosa, valiosa. Tá? Então, aqui tem uma lição para a gente de enxergar o verdadeiro valor do reino de Deus e aquilo que realmente acontece com aquele que encontra o reino. Tá? Jesus está comparando isso ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso. Tem um tesouro escondido e alguém encontra. E quando ele encontra, ele paga tudo que tem. Ele valoriza aquilo acima de todas as outras coisas. E assim, essa mesma verdade é repetida na parábola da pérola. Agora, vamos para a segunda. Né? A segunda parábola, ou melhor, a terceira, essa separada, da rede. Essa, ela é muito parecida, eu acredito que os irmãos observaram isso, ela é muito parecida com a parábola do joio, né? Num certo sentido, ela é similar àquela parábola do joio e do trigo. Mas tem algumas diferencinhas. O contexto, para os discípulos de Jesus, era bem fácil de imaginar isso. Talvez para nós não. Eles usavam para pescar redes. Lembram que quando Jesus chamou Pedro, André, né, João, Tiago, que eram pescadores, eles estavam na praia, eles estavam ali retornando de pescaria, eles estavam consertando as redes. Isso era comum porque era a vida do dia a dia do pescador. Eles invariavelmente tinham alguma teia da rede rompida, então tinha que ser consertada para não escapar a pesca. Mas eles tinham a rede pronta, preparada para trabalhar. Eles pescavam no modo arrastão. Eu tinha, segundo eu li, duas técnicas diferentes, tá? Mas no fim tudo termina na mesma coisa. A mais comum era que eles saíam com a rede em dois barcos, uma ponta da rede de um lado e a outra ponta no outro barco. E eles iam abrindo a rede. Essas redes tinham coisa aí de uns 2 metros de altura por 100, mais ou menos. Eram longas para pegar uma boa área, né? Então, eles abriam toda essa rede e iam com os barcos e encontrando para abraçar e depois trazer arrastado os peixes, trazer aquilo para a praia, e eles terminavam de arrastar a rede com os peixes para a praia e iam separando. A outra técnica, eles fincavam uma base da rede na praia, próximo da terra, e um barco só saía de um determinado ponto e fazia o meio círculo ali, né? Arrastando e trazendo os peixes para a praia. Geralmente, o que eles faziam? Eles procuravam, saía um barco na frente, prospectando, procurando encontrar um cardume
grande, né, localizando aquele cardume, e aí sim eles vinham com as redes, procurando pegar. Só que a pesca de rede tem isso, você não pode escolher, né? Ele vai pegar tudo que tiver ali. Então tem peixes grandes, peixes bons, e chega lá, tem peixinhos muito pequenos, tem peixes que não têm bom valor comercial, não servem para vender, né? O pescador talvez não tenha muito valor, ninguém vai pagar nada por aquilo. Então eles, chegando na praia, eles faziam a separação. Os peixes bons para comercializar, eles jogavam nos cestos para levar para o mercado para vender, e os que não serviam, eles jogavam de volta para o mar, né? Devolviam para o mar. Então, essa parábola se assemelha um pouquinho à do joio, no sentido do que Jesus está dizendo, o teor principal dela é esse, de demonstrar que o reino de Deus, ele vai abraçar, vamos dizer assim, muita coisa. E no meio vai se manifestar muita gente que não faz parte do reino, mas isso vai ser separado no momento final. Na parábola do joio e do trigo, a gente lembra que tinha aqueles trabalhadores que até se ofereceram para arrancar o joio, e o dono das terras falou: não vão fazer isso, porque se vocês forem arrancar o joio agora, corre o risco de vocês arrancarem o trigo junto. Então deixa os dois crescerem, e na hora da colheita a gente faz essa separação. Arranca o joio, faz os molhos, né, para queimar, e colhemos o trigo para ir para o celeiro. Aqui não aparece essa parte, Jesus não enfatiza essa parte de talvez você querer separar antes, mas ele demonstra de fato que os verdadeiros, né, os salvos, vão se distinguir claramente no momento da ceifa, da colheita final, naquele dia onde vai ser revelado. Ele coloca assim, como os anjos amando de Deus, amando dele, fazendo isso. Essa separação, essa distinção entre os verdadeiros, né, os bons e os maus, os verdadeiros e os falsos. Ele diz aqui no versículo 47, a rede lançada ao mar apanha toda a qualidade de peixes. Então, o reino de Deus está aí, né, sendo semeado. A igreja de Jesus Cristo, né, as igrejas, a igreja que ele plantou, ela está trabalhando em prol do reino, e a gente vê que o reino vai se expandindo, como em algumas parábolas ele mencionou, ele vai crescendo, né? Aquelas parábolas da semente, do grão de mostarda, enfatizam bem esse lado. E no meio disso, vai ter gente que pertence e gente que não pertence. Gente que vai para o cesto e gente que vai para o lixo, né? Por assim dizer, comparando aqui com os peixes, né? Nem tudo que vem junto realmente pertence ali ou vai ser proveitoso, mas Deus tem um dia e hora preparados para fazer essa separação. Quando ele diz aqui, no versículo 48, estando cheia a rede, eles puxam para a praia. Isso é, quando chegar o momento, né, de Deus. Deus é que sabe quando quando a rede vai estar cheia. Então ele vai trazer
e tudo vai ser revelado. Vão para o cesto os bons e os ruins se lançam fora. E diz, assim será na consumação do mundo. Então a gente vê que nessa parábola, num sentido bem próximo mesmo da parábola do joio e do trigo, tem o mesmo sentido. Não aparece aqui também a figura do inimigo, né? Eu disse que não aparece a figura dos homens que quiseram antecipar a separação, e Jesus falou, não, não, não. No dia, isso vai ser feito. Lá na parábola do joio e do trigo também é mencionado o inimigo que semeou, e Jesus explicou, olha, esse inimigo é o diabo mesmo, né? Que semeia o joio no meio do trigo. Aqui nessa parábola não aparece essa figura, ele simplesmente diz, a rede vai apanhar toda sorte de peixes. Então, de novo, é bem natural a gente enxergar isso, que o mundo religioso que a gente vê por aí, nem tudo, nem tudo isso, aliás, muita coisa não é realmente parte do reino. Muita coisa do que está aí vai ser descartada pelos anjos naquele dia. Existem os verdadeiros cidadãos do reino, aqueles que enxergaram, né, agora juntando o teor das duas, aqueles que enxergaram de verdade o tesouro que é o reino de Deus. Esses certamente têm o reino de Deus como primeira coisa. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso deve fazer a gente pensar qual o valor que realmente nós damos para o reino de Deus. Será que é mais importante do que tudo? Se o reino de Deus não for a coisa principal para nós, olha, quando a rede chegar na praia, será que nós vamos para o cesto? Ou vamos ser jogados fora? Então, ponto para a gente meditar, refletir. Né? Jesus mesmo disse no capítulo 7 de Mateus, lá no Sermão do Monte, né? A respeito daquelas pessoas que aparentavam tanta religiosidade, e ele diz que isso vai acontecer, pessoas que vão dizer, nós fizemos tanta coisa no seu nome, e Jesus vai dizer para eles, olha, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, não tenho parte com vocês. Porque realmente muita gente que está aí aos nossos olhos, talvez fazendo parte do reino de Deus, não faz parte, não vai estar com Cristo. Usando o termo aqui, não vai para o cesto. Então, são mais 3 parábolas aqui para a gente refletir, né? Alguns comentários que eu li dizem, essa parábola da rede aparece aqui. Talvez Jesus tenha, talvez, tá? Jesus tenha pregado, tenha mencionado essa parábola em outra situação e que Mateus teria lembrado aqui, incluído por ela fazer parte de um conjunto, talvez ele tenha ligado essa parábola, porque vamos lembrar que nesse mesmo sermão aqui, nesse mesmo dia, Jesus já tinha mencionado outras parábolas, né? E que talvez Mateus tivesse se lembrado dessa, pregado em outra situação e tenha inserido aqui no meio do relato. Não sei, eu acho que não compete. Esse entendimento é por ela ter um sentido um pouco diferente
das duas que antecedem ela, né? Mas se a gente observar aqui, é possível, né, que ele tenha incluído ela por associar a parábola do joio e do trigo que foi proferida nesse conjunto aqui, nessa série de ensinamentos que Jesus fez. A gente está algumas semanas já estudando essas parábolas do reino, todas elas relacionadas aqui em Mateus, algumas Mateus não lembrou, né? A gente viu parábola que só Marcos citou, mas essas marcaram, né, o Espírito Santo assim fez com que Mateus se lembrasse dessas coisas e registrasse para nós. Mateus ou Levi, né, que é a mesma pessoa. Tá? Mas Jesus procurou aqui passar uma ideia mais clara do que é o reino de Deus. Então, nisso ele profere essas várias parábolas nesse mesmo sentido. Nem todas as parábolas falam especificamente do reino, mas a gente vê que uma grande parte delas sim. Tá? Então a gente ainda vai ver outras mais para frente, ok? Então é isso hoje, irmãos. Nós concluímos, eu espero que essa parte nós concluímos, tá? É uma etapa, mas eu espero que a gente possa ser edificado com essas parábolas de Jesus, meditando, volta, lê, né? Tenta extrair mais, tenta cavar, só não viaja na maionese aí não, tá? Mas procura realmente focar nisso, lembrando sempre disso. As parábolas têm um sentido principal, específico, e a gente tem que procurar absorver o máximo possível daquilo que Jesus quis transmitir. E a gente sabe que ele tem coisas preciosíssimas para transmitir para nós. Né? Nós vamos mudar um pouquinho o formato, tá, irmãos? Daqui em diante. Nós vamos parar de fazer ao vivo, pelo menos fazer um teste por algum tempo, tá? Mas eu vou tentar gravar a sequência desses estudos, então nós não vamos ter nossos encontros às quintas-feiras aqui. Nós vamos fazer gravado e vai para o canal semanalmente um estudo. Eu espero que os irmãos não deixem de assistir. Se você está tendo algum proveito, eu espero que esteja, tá? Então, eu espero que os irmãos continuem acompanhando aí, esses ensinamentos de Jesus, esses estudos nossos aqui. Bom, então vamos fazer uma oração. A Vitor dirige a gente